Boa noite a todos. Declaro aberta a presente audiência pública, convocada conforme edital publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, destinada à discussão do projeto de lei número 008/2025, de autoria do vereador Tiago Vieira da Paz, que dispõe sobre as diretrizes para o uso de patinete elétrico no município de Santa Cruz de Monte Castelo. Essa audiência foi requerida pelo vereador Leandro Albuquerque Aleixo da Silva, a fim de ampliar o diálogo com a comunidade, órgãos públicos, instituição de ensino, entidade representativa e demais interessados. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Senti-me muito honrado com a presença de todos. Passo nesse momento a condução dos trabalhos ao diretor da Câmara Municipal, que atuará como mestre de cerimônia desta audiência. Boa noite a todos e a todas, em nome da Câmara Municipal. Agradeço a presença de autoridades, representantes de instituições, profissionais, comerciantes do setor de mobilidade, conselho, força de segurança e munícipes. É muito importante ter esse debate. Esta audiência pública é uma etapa fundamental para garantir a transparência, participação popular e o aperfeiçoamento do processo legislativo, conforme previsto em edital. Darei início à leitura integral do edital de convocação, conforme publicação oficial. O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo regimento interno desta Casa Legislativa, torna público que será realizada audiência pública destinada à discussão do projeto número 8 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para o uso de patinetes elétricos no município de Santa Cruz de Monte Castelo e da outras providências. A audiência pública tem por finalidade garantir a transparência e a participação popular no processo legislativo, permitindo que cidadãos, entidades civis, organizadas e representantes de órgãos públicos possam apresentar sugestões, críticas e contribuições sobre o tema em debate. Data 25 de novembro de 2025, horário 19 horas, local, plenário da Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, situado à Rua das Guianas, número 735. Os integrantes ou os interessados em se manifestar oralmente deverão realizar inscrições na Secretaria da Câmara em até 24 horas antes do início da audiência, respeitando-se a ordem de inscrição e o tempo de fala estabelecido pela presidência. A audiência será conduzida pelo presidente da Câmara ou por representante por ele designado, com o apoio técnico e administrativo da equipe legislativa, sendo lavrada a ata circunstanciada contendo o resumo das manifestações e das propostas apresentadas, a qual passará a integrar o processo legislativo referente ao projeto de lei número 8 de 2025. Passamos agora à apresentação estritamente técnica do projeto de lei, que será conduzida pelo nosso procurador aqui da Câmara, o doutor Rodrigo Januário Russo. Boa noite a todos. Acredito que a maioria aqui já me conhece. Eu sou Rodrigo Januário Russo, sou procurador aqui da Câmara Municipal. E a minha fala aqui hoje é extremamente técnica a respeito do que o projeto, o que temos na legislação referente ao uso do patinete e o que é proposto aqui pelo nosso projeto aqui que está em análise, tá? Só uma observação na questão de audiência pública. A audiência pública aqui é muito importante, na verdade faz, como bem colocado o nosso diretor de protocolo, a respeito do nosso processo legislativo. Então, isso faz parte do processo legislativo e é onde que chama a população para opinar a respeito do projeto e que contribui para o processo que seja feito de uma forma mais clara possível. Isso dando a opinião da população, expressando
E nem tudo, infelizmente ou felizmente, o que é tratado, muitas vezes é aprovado ou não. Isso depende do legislativo dos vereadores, e depois ainda tem a parte que vai para o executivo analisa, verifica se tem como ver a viabilidade do projeto, e ele tem a opção de vetar o projeto ou não, e que volta o veto para cá, e ele tem os argumentos dele que ele pode colocar. Mas hoje, o executivo, inclusive, aqui junto, para também opinar a respeito da proposta que é colocado aqui hoje. Então, é aqui que nós chamamos várias partes da sociedade, especialistas, pessoas que entendem melhor do assunto, e que a população também, o usuário, que possa contribuir a respeito do tema. Antes de adentrar ao projeto propriamente dito, vamos lá numa resolução que já existe da resolução do órgão de trânsito, tá? Do Conselho Nacional de Trânsito. Lá ele dispõe a respeito de algumas do patinete elétrico. Ele usa a palavra, na verdade, autopropelidos. Ele traz lá, para efeito dessa resolução, o que seria isso? Que é um equipamento de uma mobilidade individual, dotado de uma ou mais rodas, e algo que tem que chamar a atenção a respeito do tema é a velocidade máxima dele, que é 32 km por hora, e uma potência massa de 1000 watts. Isso aí é deixar claro que isso depois nós vamos utilizar em outra oportunidade, mas essa questão tem que ficar gravada. Equipamentos obrigatórios. Lá também, nessa resolução, ele traz quais são os equipamentos obrigatórios para esse tipo de equipamento, que seria o indicador, dispositivo limitador de velocidade, que na verdade é um velocímetro, uma campainha, uma sinalização noturna, dianteira, traseira, lateral, enfim. E esse dispositivo de velocímetro pode ser substituído por um smartphone ali que possa verificar a velocidade que está sendo utilizado o equipamento. Na questão da circulação, na circulação cabe ao órgão de trânsito e as demais órgão de trânsito e a legislação local, na verdade, verificar como as vias de circulação que pode ser esse patinete, esse equipamento pode ser utilizado. A circulação desse equipamento, que ele chama de autopropelidos, na verdade, ele restringe, ele limita a velocidade, ele pode ser circulado em áreas, questão de pedestres, limitando a velocidade a 6 km por hora, quer dizer, ele pode ser utilizado aonde o pedestre também utiliza a via, e em ciclovias, ciclofaixas, que é destinado especificamente para aquele local, e outra importante, em vias regulamentadas com 40%. Então, assim, não é qualquer via que o patinete ou esse equipamento possa ser utilizado. Tem que ser em vias que limitam a velocidade a 40 km por hora. Tá? É importante isso também, nós vamos ver outra etapa ali na frente dessa limitação de velocidade. Também a questão de circulação. Ele traz que esse equipamento, ele é equiparado, ele quer a circulação de bicicleta. Ele lá no CTB, ele determina que as infrações de trânsito que poderia ser colocada contra esse equipamento são as mesmas de bicicletas. Ele não precisa de cadastramento ou licenciamento. E a questão de infração de trânsito, ele também é previsto, está lá no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Só para título de esclarecer, no Código de Trânsito Brasileiro também traz infração de trânsito para a bicicleta. Olha lá, conduzir a bicicleta, passeios onde não seja permitido. Infração média, penalidade de multa, medida, recolhimento administrativo do bem. Então, lá no Código do Trânsito Brasileiro já traz
a inflação para bicicleta, que ele é equiparado lá no Código de Trânsito para isso. Então, já existe, eu não sei bem como que funciona, como que é feito essa efetividade. A gente sabe que é muito, acredito que é um pouco complicado, mas eu não sei dizer como que, se isso há efetividade ou não. Vamos frisar aqui depois que ele não pode ser superior a 32 km por hora. É importante frisar aqui também, nós temos uma lei, a lei complementar, que institui o sistema viário do município. Por que é importante essa lei? Porque não falei lá atrás que ele não pode transitar em via maior de 40 km por hora? Então, é dentro do sistema viário nosso que determina, pela competência municipal, qual é a via que ele pode transitar aqui. 40 km por hora, a gente acha que até é um pouco... pouco, né? Assim, talvez. Mas é a via maior que nós temos aqui na cidade. Que é a velocidade máxima, inclusive. Nesse código traz o que é uma via arterial, via coletora, ele define as vias de trânsito aqui de Monte Castelo. E ele fala que, olha, uma via arterial, que é a maior que nós temos, que é a maior velocidade, a velocidade é 40 km por hora. Então, assim, qualquer via de Monte Castelo, esse equipamento pode ser utilizado. Tinha uma preocupação anterior que falava, talvez lá na Boiadeira, ali, ou na Mato Grosso, esse equipamento não poderia ser utilizado. Mas, no mapa, aqui está bem ruim, assim, o tamanho, mas aquela via é 40 também, ao menos no plano viário nosso. Né? Então, não há um local que, pelo menos pelo plano viário, que ele não poderia ser utilizado. E aí temos agora a proposta do projeto de lei. Tá? Esse é o projeto de lei número 8, de autoria do vereador Tiago, que ele traz a questão de diretrizes para o uso desse equipamento. Ele traz ali primeiro que seria esse equipamento, que é que na verdade é um patinete elétrico. O que ele traz ali? Aí temos as observações, o que ele vai restringindo. Tá? Na circulação, ele coloca que é obrigatório o uso de capacete. Lá no Código de Trânsito, ele é equiparado à bicicleta, não tem uso de capacete, ao menos que consta ali. É obrigatório o uso de capacete do condutor do patinete elétrico, recomendando a utilização de equipamento de proteção individual. Outra restrição, colocaria que a vedação de menor de 14 anos de idade está utilizando esse equipamento. Ele coloca também que o patinete elétrico deverá ser dotado de seguintes equipamentos, como lá está na resolução também, não há mudança nenhuma. Algumas restrições de local de estacionamento, calçadas, passeios para estacionar. Aqui ele traz um descumprimento dessa lei, aí tem um porém, que aí é um outro tipo de debate, como que é a efetividade disso, mas, enfim, atribui uma advertência escrita, uma infração, uma multa administrativa. Não estão discutindo aqui valores e forma de efetividade disso, porque a competência de regulamentação seria por decreto por executivo municipal, que ia regulamentar a forma de estar tratando isso. Por que regulamentado pelo executivo municipal? O projeto não traz de forma alguma qual é o órgão ou departamento ou o cargo do município que vai ficar responsável por isso. Seria na competência do município, na administrativa, que ele vai definir quem será o responsável para tomar conta dessa norma. Posteriormente, houve uma proposta de uma emenda aditiva que, como a efetividade talvez de fiscalização um pouco precária, como é de fato, acredito eu, foi colocado que menor de 14 anos, já que não pode utilizar o patinete, ele também não pode deixar dentro da escola. Então, já que não pode ser utilizado,
vai chegar na escola, não vai poder deixar lá dentro da escola. Então, é uma forma de coibir. Outro ponto é a questão de capacete. Lá no Código de Trânsito e na resolução não fala que tem que usar capacete. Aqui foi colocado que teria que usar capacete. Então, outra preocupação que foi colocado. Então, que menores de 18 anos, somente é obrigatório o uso do capacete, menores de 18 anos. Então, a 14, consequentemente, de 14 a 18, teria que utilizar capacete. Maiores de 18 não teria que usar capacete. Isso é uma proposta de emenda, não é o projeto final, o projeto. Mas está na pauta. Só um quadro comparativo, já para finalizando, existe as normas, resolução do CONTRAN, e ele define, então, que o equipamento é até 32 km por hora. No Código de Trânsito Brasileiro, não fala, mas ele remete à resolução. Lá, na nossa lei complementar, por que é importante? Porque informa onde estão essas vias, que, como eu falei para vocês, é em todo o município. E no projeto adota a resolução do CONTRAN. Circulação em locais permitidos. A resolução é importante ali, a resolução fala que nas vias até 40 km. No Código de Trânsito não fala que é o mesmo de bicicleta. A via também é até 40, mas tem uma limitação. Veio limitando para 20 km por hora. Quer dizer assim, o patinete é 32, mas tem uma limitação no nosso ordenamento que seria até 20. Então, só fica a análise. Na emenda não altera a circulação. Equipamentos obrigatórios. O que muda, então? Na resolução não exige capacete. No Código de Trânsito, capacete só para motociclistas e ciclomotores. No nosso Código Viário, nossa lei, no nosso projeto aqui, tem uma inovação, cria a obrigatoriedade, né, do capacete ao condutor. O projeto retira, né, a emenda, tem uma emenda que retira a questão do uso do capacete, então ficou de 14 a 18, mas isso é uma emenda. Idade mínima, só para retomar aqui, mesmo com a emenda, mantém 14 anos, e no Código de Trânsito Brasileiro, enfim, na nossa lei não determina idade mínima, que ele equipara com a bicicleta, que poderia ser qualquer idade. Penalidade. Na resolução determina a fiscalização equivalente à bicicleta, como eu falei lá, difícil multa. No Código de Trânsito fala que tem multa para bicicleta, então seria algo ali. No CTB, multa média mais remoção de equipamento, aplicável também aos patinetes. O próprio Código de Trânsito também já traz essa possibilidade. E o projeto de lei cria uma multa, uma advertência aqui no local. Principais inovações, então, obrigatoriedade de capacete, depois ajustada na emenda 6, é uma emenda. Fixação da idade mínima para 40, velocidade máxima de circulação 20, ele pode até 32, lembrando isso. Regulamentação específica para estacionamento, criação de penalidade municipais própria, integração expressa para o sistema viário, lá na lei complementar que eu falei para vocês, e proibição de guarda do patinete de menores na escola, é a emenda. Aqui é um quadro, só para estar em vermelho, o vermelho é a inovação, e 20 km, que poderia ser até 32. E as vias é 40, que qualquer via é 40. Idade mínima, 14, aí foi colocado, não colocar na escola. Capacete, obrigatoriedade, aí tem emenda, somente para menor de 18. E penalidade, foi inovou, colocou uma advertência e multa municipal. Quanto ao vício, tem uma outra... bom, esse é o projeto. Aí nós temos uma outra preocupação, vamos dizer assim. Na questão de vício de iniciativa, de ser executivo e legislativo, se poderia estar nascendo esse projeto aqui da Câmara Municipal. Tem também a questão quanto à competência legislativa, de interesse local, porque, na verdade, muitas vezes, norma de trânsito é de competência do governo federal. Aí
tem sempre essa discussão, se essa competência seria também do legislador local ou não. No entanto, nós entendemos aqui que não há um vício de iniciativa, tanto do executivo ou do legislativo, quanto a competência de esferas governamentais, federal, estadual, municipal. O município pode realizar assunto de interesse local, o próprio Código de Trânsito traz algumas possibilidades de realização local que pode ser feito. Então, o próprio traz essa possibilidade. No caso do administrativo, nós não estamos entrando no poder administrativo, que é o quê? Não está criando cargo, não cria estrutura administrativa, não impõe obrigações internas, enfim. A gestão administrativa é do executivo. Resumindo, o legislativo legisla, tem uma função normativa, o executivo regulamenta, que é a função administrativa, a lei não invade essa competência, porque é uma preocupação, sempre há essa preocupação. E também não tem vício de iniciativa no sentido de lei da questão, porque a própria resolução do CONTRAN, a 966 de 2023, determina que a regulamentação da circulação desses equipamentos pode ser feito por legislação local. Só um exemplo assim, para ficar bem claro, tem outros municípios, vários outros municípios fazendo essa regulamentação. Maringá é um deles que fez essa regulamentação. Eu não estou aqui para dizer se é São Jorge, eu acredito, se é Norte. Não estou aqui para dizer se é boa ou ruim, eu estou aqui na parte técnica, que é o quê? Que foi feita uma legislação, inclusive, bem parecida com aqui de Monte Castelo, na cidade de Maringá, também partiu do legislativo e de um vereador, que também incluiu idade mínima e multa. Claro que lá tem uma facilidade, porque tem um órgão de trânsito, né? Então, há uma facilidade, talvez, de a fiscalização pelo órgão de trânsito, competência local, ele já tem uma atribuição ali. Então, essa é um questionamento. E essa questão de competência já é vencida aí, e agora o questionamento aí de como poderia estar sendo feito, se há uma contribuição diferente que poderia estar sendo feita ao projeto. Mas minha fala encerra aqui, aí o pessoal já da área política já é a próxima. Tá bom? Muito obrigado. Voltando aqui a dar o seguimento para a nossa audiência, depois dessa explicação. Aí eu vou passar as regras do que seriam as falas na audiência, mas eu já deixo dito que essas regras podem ser moldadas, como quem vai falar e tal. As regras da audiência, o tempo de fala, por exemplo, convidados oficiais, ou seja, aqueles que receberam o convite formal, o tempo será de até 10 minutos, cidadãos inscritos previamente de até 3 minutos. As falas deverão ser sem apartes, respeito ao tempo, linguagem formal e respeitosa e assuntos limitados ao tema da audiência. A fala que a gente teve aqui do procurador foi estritamente técnica e jurídica. E agora a fala vai ser com o vereador Leandro Albuquerque Aleixo da Silva, o proponente da audiência pública. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Vamos dar uma animada aí também, né? Tá todo mundo quietinho aí. Boa noite aqui, presidente, senhores vereadores aqui também. Quero cumprimentar especialmente cada um de vocês que compareceram aqui para essa audiência pública. Representante aqui do Conselho, do Conseg, das escolas, o pessoal da RAI lá de Paranavaí, obrigado também. O pessoal da Polícia Militar, muito obrigado por participar dessa audiência aqui. Nosso prefeito municipal, William, os secretários aqui, a todos, tá? Eu vou ser bem direto e o procurador falou tecnicamente sobre o projeto de lei e eu vou falar de uma forma mais que vocês entendam bem o que está acontecendo aqui hoje. Tá?
O vereador Tiago propôs um projeto de lei para regulamentar a circulação dos patinetes elétricos aqui no nosso município. Já existe uma regulamentação a nível federal, que é a resolução que o doutor colocou ali. Dentro dessa resolução, ele trouxe para esse projeto algumas coisas que já tem nessa resolução, mas inovou em algumas outras, que são alguns pontos que me chamam a atenção. A questão da vedação do uso do patinete elétrico por menores de 14 anos, essa questão também da velocidade, se o patinete vai até 32 km, e a questão da limitação também a 20 km por hora. E as outras regras já existem, né? Então, a questão também de não poder guardar na escola também, se automaticamente se é proibido para menor de 14 anos, ele não tinha nem que estar levando para a escola, né? Em tese. Então, ele não ia poder guardar na escola. Então, esses são 3 pontos chaves que me fez com que trazer a população, o intuito da audiência pública é esse, trazer a população para esse debate. Outro ponto-chave também foi a questão de fiscalização. Quem fiscalizaria isso? Como que seria a abordagem em caso de uma situação do descumprimento da lei? Cabe lembrar aqui, pessoal, que nós, enquanto vereadores, nós somos cobrados pela população, tanto para regulamentar isso, quanto também por pessoas que são contra. Isso faz parte, isso é da natureza da democracia. Tem pessoas que não são a favor desse projeto e tem pessoas que são a favor desse projeto. A princípio, quando o vereador apresentou esse projeto, eu pensei, sinceramente, eu pensei o seguinte, falei, não, peraí, que tal seria fazer um trabalho educativo primeiro, conversar? Só que toda lei, pessoal, toda lei restritiva, ela nasce de excessos. Vamos ser sinceros, ela nasce de excessos. E o que está acontecendo hoje no nosso município são excessos. E aí, aos olhos da população, os legisladores, os poderes constituídos têm que fazer alguma coisa e, automaticamente, nós somos cobrados por isso. Esse é um ponto. Só que eu friso aqui a minha fala, enquanto Leandro vereador, ninguém vai retirar, nenhuma lei vai retirar a obrigação dos pais de saber o que eles querem para os seus filhos. Nenhuma lei. A gente pode criar inúmeras leis aqui, restringir, punir. Não estou dizendo que não é importante, mas a responsabilidade do pai em saber se o filho tem 14 anos e pode andar de patinete ou não, se ele vai dar um patinete para ele ou não, é responsabilidade dos pais. Isso aí, para mim, não tem quem tire. Então, é dentro da sua casa que você tem que saber o que é melhor para o seu filho. Agora, levando para a parte técnica, nós temos o quê? Nós temos um trânsito, pessoal. Nós temos regulamentação viária, nós temos veículos, temos carros, temos motos, temos diversos tipos de veículos que transitam regularmente nas vias públicas. E o que acontece? Diante disso, depois o pessoal mais especializado vai falar sobre esse patinete, que é considerado um veículo autopropelido, ele, justamente o nome é esse por isso, ele é diferente de uma bicicleta. Tá? Não adianta comparar com uma bicicleta, porque ele não é uma bicicleta. Uma bicicleta você tem que fazer força para ela sair do lugar. Esse ali não, esse ali você só dá uma aceleradinha e ele vai. Então, para ele atingir uma determinada velocidade, é diferente de uma bicicleta. Então, para ficar claro, não adianta comparar isso com uma bicicleta. E assim, voltando para vocês aqui que estão aqui hoje, e para quem está em casa, inclusive vou dar um puxão de orelha, aqueles que me mandaram mensagem e tal, que não compareceram. Então, essa audiência pública era para isso, para a pessoa vir aqui, dar a opinião dela, falar, olha, eu penso assim. Por quê? Porque isso aqui não é votação do projeto. O projeto está em pauta. Está em pauta, não está em discussão. Aqui é o momento de vocês falarem algumas ideias. De repente, a gente não se atentou em determinado ponto. Vários pontos também. Tem pontos, vou te dar um ponto. O projeto não traz a questão do uso do patinete elétrico para recreação. Então, por exemplo, como que ficaria a questão da pessoa que quer levar o filho para dar uma voltinha de patinete, aonde ela levaria? Então, várias questões devem ser abordadas. E nada melhor do que uma audiência pública para a população vir aqui
e dar a opinião deles, achar o que pensa. Então, o intuito dessa audiência é esse. O meu papel, enquanto vereador, foi trazer esse projeto do Tiago para a discussão. Considero um projeto importante também, para que todos nós participamos efetivamente da construção desse projeto, para não ficar aquele negócio. A Câmara de Vereadores colocaram um projeto lá e aprovou e ninguém está sabendo de nada. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida política, é ser transparente, e assim eu estou sendo aqui hoje. Mas era isso. Obrigado, boa noite a todos e que comecem os trabalhos. Obrigado. Agora vamos ouvir a opinião do vereador proponente do projeto de lei 08 de 2025, vereador Tiago Vieira da Paz. Boa noite, gente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os amigos vereadores, todos aqui presentes. Em nome do meu prefeito William, cumprimento todos aqui presentes. Pessoal, esse projeto veio de uma cobrança de muitos pais, né, que nos procuraram a respeito, né, do trânsito de patinete no nosso município. Como que está esse trânsito de patinete? Muitas crianças sem informação, que andam em vias aí, às vezes, de uma forma irregular, né, e pode levar a acontecer algum acidente. Então, a gente montou um projeto simples, né, moldando aí algumas regras para controlar o uso desse patinete e regulamentar isso aí em nosso município. O vereador Leandro fez a proposição para a gente fazer essa audiência, escutar, né, pessoas importantes do nosso município, que tenham um respaldo de cargos e que possam estar aqui junto com nós, contribuindo para estar fazendo um projeto ainda melhor para a proteção da nossa criança, do nosso trânsito, da nossa cidade. Então, o patinete, todos nós sabemos que veio para ficar, é uma coisa viável, de utilidade, então não é uma coisa que vai sair. Mas como a gente pode moldar, como a gente pode trabalhar e ver melhor as ações em nosso município, uma cidade organizada, uma cidade que vem se desenvolvendo e se desenvolver com segurança, com responsabilidade. Essa é a finalidade dessa audiência. Aqui nós não estamos para proibir, não estamos para penalizar ninguém, a gente está para organizar a nossa cidade, contribuir com o executivo, contribuir com a nossa população, para que, em vez da manhã depois a gente estar chorando por uma fatalidade que aconteceu, por uma imprudência, a gente está aqui comemorando a organização do nosso município. Esse é o desenvolvimento, esse é o trabalho que a gente foi eleito para representar o povo. Claro que de desavença vai ter opiniões diferentes, tem, mas o que a gente pode fazer é colocar o projeto, convocar uma audiência, escutar vocês, melhorar esse projeto, para a gente, dessa forma, agradar a todos que pensam no bem-estar da nossa sociedade e da nossa população. No demais aqui, quero escutar a opinião de vocês, que vocês possam somar com o nosso projeto, para esse projeto estar sendo avaliado, está passando para o executivo, que o bem maior, né, William? É o bem-estar da nossa população. Então, assim a gente trabalha e assim a gente precisa de cada um de vocês, porque a gente não pode assumir também uma responsabilidade sozinho. Por isso que a gente convocou essa audiência e quer escutar vocês para nós melhorar o nosso projeto. No demais, Deus abençoe cada um de vocês, boa noite e vamos escutar vocês um pouco também. Convido aos legisladores que queiram falar um pouco sobre o projeto também, seus eleitores. Vereador Evandro. Gostaria aqui de cumprimentar a todos, o senhor presidente, os nobres vereadores aqui, amigos da casa. Queria estender os cumprimentos aqui ao prefeito municipal, ao chefe de gabinete. Gostaria também de estender aqui o cumprimento a todos os demais aqui. Para ser bem sincero aqui, o nosso jurídico, né, tecnicamente já explicou muito bem aqui as normas, também o projeto. O vereador Leandro também foi brilhante. Então, não sobra muito a mim agradecer, porque nós, enquanto legisladores, nós sabemos que nós estamos aqui, que nenhum vereador ele consegue aprovar uma lei.
Sozinho não, nós dependemos de 9 vereadores e também da sanção do prefeito municipal. Mas o que eu vejo hoje aqui, que eu achei brilhante, foi a importância que foi dada à população. Por quê? Porque nós estamos aqui como servidores e não para ser servido. Na verdade, nós estamos aqui para trabalhar pela população e eu achei muito importante esse projeto, né? Não vou dizer que todo ele 100%, nós todos temos divergências. Aqui tem pessoas que têm divergências em algum ponto, isso é válido, e tem pessoas que são a favor de muitos pontos. Mas eu quero também parabenizar o vereador Leandro, que eu achei muito, muito importante essa audiência, que isso demonstra a transparência real, né, da importância que a população tem, né, enquanto nós legisladores aqui dessa casa. Eu só quero torcer que no final de tudo isso aqui seja uma coisa que agrade a todos. Na verdade, não vai dar, é claro que não vai agradar a todos, mas o importante é que nós temos que ter uma visão que realmente a periculosidade dos patinetes... Hoje eu cheguei aqui, né, e contei um fato para os meus colegas vereadores aqui. Isso aí não tem como nós fecharmos os olhos para essa situação que está acontecendo no município, né? Mas até conversando esses dias com a secretária da Educação, falei, poderia ter um trabalho pedagógico, Leandro, nas escolas, de conscientização do trânsito, porque nós moramos num município relativamente pequeno. A gente olha de fora e fala, trânsito em Santa Cruz de Monte Castelo? Não, trânsito é Paranavaí e Maringá, mas é claro que dentro das possibilidades do município, do tamanho, nós temos sim regra do trânsito que tem que ser seguida, né? Então, que se tivesse aí uma semana, viu, Juliana, eu quero dizer para vocês aqui, uma semana de conscientização do trânsito, explicando para as crianças, trazer palestra de fora, como que funciona o trânsito, claro, nas limitações do nosso município, né, como um município pequeno, mas é claro que não cabe, talvez, como emenda ao projeto, o projeto é técnico, né, mas que seja aí, quem sabe, um projeto de lei, né, que seja aí paralelo a esse projeto do Tiago, que eu acho que é importante as crianças saberem, sim, qual que é a via que ele pode andar, qual é a velocidade, qual é a preferencial, onde ele tem que parar, onde outro veículo tem que esperar. Isso aí é importante, e eu acho que hoje as criançadas aí, os adolescentes, estão muito sabidos, né? Dá para aprender, sim, as normas do trânsito. Eu acho que a partir aí até de 9 anos, 10 anos, até antes, dá para saber onde tem que parar. Eu trabalho ali na Guarda Mirim Municipal Ambiental, então eu trabalho próximo ao Colégio Estadual Santos Dumont, também ao Aníbal, não é verdade? Então a gente vê muitas coisas acontecendo. Eu mesmo já parei criança para chamar atenção, já liguei para pai de criança que eu conheço, e eu ligo mesmo, se eu ver, eu ligo, eu conto, porque isso é contribuir com o município e com o bem-estar da nossa população. Não é isso, prefeito? Muito obrigado pela fala e que tenhamos uma boa audiência aí, que seja produtiva. Dando continuidade à nossa audiência, vamos para uma parte que é de suma importância para a audiência pública, que é ouvir o público, ouvir as autoridades da nossa cidade. Já ouvimos várias aqui, como os vereadores. Então, eu vou chamar por ordem aqui os que foram convocados, assim, por assim dizer, né, na verdade. Vamos começar por a Lana, que vai representar o Conselho Tutelar aqui e vai dar uma palavrinha para a gente. Aí, no final, a gente vai abrir mais geral para ouvir a opinião de autoridades aqui presentes e de munícipes também. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, o senhor José Honório, o prefeito, o William e todos os demais que estão aqui, a secretária de Saúde, diretores, a Força Policial, a Defesa Civil do nosso município e os demais munícipes. Como representante do Conselho Tutelar de Santa Cruz de Monte Castelo, achamos importantíssimo essa resolução, essa audiência pública para definir isso. Creio que o colegiado está de acordo, ambos, os 5, que é de extrema importância. Nós que estamos no dia a dia, com essas crianças na rua, acompanhando pais e mães, é muito importante isso. Concordo particularmente com o vereador Leandro Aleixo, que ele disse que esse patinete não pode, de forma alguma, ser comparado com uma bicicleta. Eu concordo veementemente que não pode mesmo. Por quê?
A bicicleta, além de fazer força, você tem que parar, você sabe, você não vê eles correndo tanto. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que eles têm 5 direitos fundamentais. Que direitos são esses? Vida e saúde, direito à liberdade e respeito, direito da convivência familiar e comunitária, direito a uma educação, cultura, lazer de qualidade e esporte. E também vai dizer que eles têm direito a profissionalismo e a um trabalho digno a partir dos 14 anos. Nós, como cidadãos, eu falo aqui não só como conselheira, né, porque eu estou conselheira, não só como conselheira, mas como mãe, representante de uma igreja, cuido dos adolescentes da minha igreja e também cuido do departamento de criança. Não é viável para que 14 anos abaixo ande realmente, porque eles não têm maturidade, embora haja uma capacitação, embora haja-se um treinamento, porque nós que estamos na escola, nós sabemos que entra no ouvido e, infelizmente, sai no outro. Eles não estão aptos a entender, mesmo com a capacitação severa, de que eles têm que parar para esperar. Os nossos patinetes aqui na cidade, me corrijam se eu estiver errado, eu não vejo nenhum com seta com iluminação na lateral. Não tem. Então, eles entram sem dar sinal, eles passam na frente dos carros. Hoje mesmo a gente estava chegando ali no serviço e viu um que entrou com tudo e não virou. Então, o colegiado não só entende, se puder pautar isso, eu creio que todos que estão aqui vão concordar. Se a criança tem direito à saúde, educação de qualidade e à vida, o que dá o direito de nós, como pais, mães, como munícipes, como legislador, como essa casa de lei, colocar a vida dos nossos filhos em risco, dando para eles um patinete. Ali a gente estava discutindo que o conselho entende que ainda seria viável, que não só 14 anos, mas que eles conseguissem pegar esses patinetes a partir dos 17. Porque é quando eles têm uma maturidade um pouco melhor, a cabeça deles vão ficando um pouco, como é que eu posso dizer, mais aberta para ouvir, para entender, porque depois não adianta chamar o conselho tutelar, porque as atribuições do conselho tutelar não é punitivo. O conselho tutelar não pode punir. O conselho tutelar está para garantir que essas crianças não tenham o direito violado, não tenham o direito negligenciado ou negado. Então, o que você pode, como nós, como conselheiros, não podemos permitir, realmente é de extrema importância. Se puder colocar que seja até os 17, a gente agradece. Calçada. Vocês acreditam que vão andar na calçada a 20 por hora? A 6, na verdade, que está na resolução 996. A 6 quilômetros por hora. Então, eles não vão obedecer. Então, é de extrema importância, sim. E eu creio que tem que haver essa implementação. Claro, que também boa, concordo com o irmão Evandro, de que tem que haver ainda essa capacitação, essas falas na escola, esse treinamento. Mas a gente vê também que os pais têm que aderir. Concordo com o que o Tiago falou também, né, que o Leandro falou que a responsabilidade maior era os pais. Mas, infelizmente, nós vemos que alguns pais negligenciam e violam o próprio direito dos filhos. Então, nós, como um órgão que garante o direito das crianças e do adolescente, um dos nossos atributos é esse, zelar pela vida, nós não podemos colocar a vida dessas crianças e adolescentes em risco. Então, porque a gente estaria violando o primeiro direito ali fundamental que está no ECA, que é o direito à vida e saúde. Se ele cai, se ele fratura, se ele tem uma lesão, e aí? Gera um transtorno para a saúde, gera um transtorno para a assistência social se a família não tiver condição de tratar, gera um transtorno em todas as áreas. Então, é de extrema importância que os pais venham se conscientizar, né, de que dá para viver sem patinete. A nossa cidade é pequena, né, e eu vi o importante também lá, que ele não é um órgão para você andar com outro, com um passageiro. E a gente vê mães e coloca a criança na frente e vai. Né? Não é. Se vai liberar para lazer, como o irmão Evandro falou, eu não sei, não acho viável também, porque se eles não podem ir para a escola, não podem andar em vias públicas, por que eles vão ter um momento de lazer com o patinete? E se nessa hora acontece um acidente, uma fratura? Né? Então, falando isso, para que abra os nossos olhos, e repito, não só como conselheira, mas
como mãe, como representante da comunidade, como líder do departamento da igreja dos adolescentes, de que há um risco e que nós precisamos pedir e cobrar que essa lei seja aprovada. Eu até quero parabenizar o idealizador da lei, os que estão aí na frente, que é uma lei muito importante. Nós vemos aí que não pode guardar na escola. Até que houvesse uma punição com o celular, quantos diretores aqui não pegaram o celular nas bolsas da escola? Vai acontecer a mesma coisa com os patinetes. Por isso que a lei precisa ser votada. Os pod e os vapor, aconteceu a mesma coisa. Enquanto não virou ato infracional, eles continuavam levando. A partir do momento que virou ato infracional, eles pararam, diminuiu a quantidade de levar. Então, que possa realmente ser votada, que nós, como população, como munícipes, venha cobrar que seja efetivada, se voltar para cá, como o jurídico falou, que caso volte novamente, a gente cobrar essa idade mínima, o capacete. Se um adulto quer usar capacete ou não, ele já decide, ele já é de maior, beleza. Mas as nossas crianças, a gente concorda, o colegiado inteiro, somos 5, que precisa ser, no mínimo, até 17 anos, devido ao risco. Eu agradeço a palavra. Uma boa noite a todos. Muito boa a palavra da Lana, muito calorosa, né? Você falou como 3, né, Lana? Como funcionária pública, como mãe e também como conselheira tutelar. Agora, vamos passar para os participantes que fizeram o requerimento. Estamos aqui com o Rodrigo Martins Musnit. Ele é secretário de Habitação da Prefeitura, funcionário público, mas ele vai estar aqui nessa noite falando como munícipe, como cidadão de Santa Cruz de Monte Castelo. Pode, o microfone é seu. Inicialmente, desejo uma excelente noite a todos os senhores e senhoras presentes nesta audiência pública. E, na pessoa de Sua Excelência, o senhor William Veiga, nosso prefeito municipal, cumprimento a todos da plateia. Aproveito o ensejo e, na pessoa de Sua Excelência, o vereador Edinaldo Honório, presidente desta Casa de Leis, cumprimento a cada parlamentar aqui presente e agradeço muito a oportunidade. Apesar de conviver com alguns dos senhores diariamente, é a primeira vez que tenho a oportunidade de me dirigir ao Poder Legislativo como munícipe, fazendo uso da tribuna, algo que muito me honra. Vereador Tiago Messi, solicitei essa oportunidade porque diariamente presencio atos de imprudência por parte de nossas crianças e adolescentes a utilizarem os seus patinetes. E, por isso, parabenizo muito a sua iniciativa. Quero citar aqui alguns exemplos. Vereador Bola, tenho a mais plena certeza e convicção que o senhor e todos os demais parlamentares que aqui estão já presenciaram em nossas ruas e avenidas patinetes carregando 2 ou até mais crianças e adolescentes, sem capacete e sem nenhuma outra proteção, quando esses equipamentos são projetados para transportar apenas uma única pessoa. Vereador Antônio, também tenho a certeza e convicção que o senhor, bem como os demais parlamentares que aqui estão, já presenciaram crianças andando em zigue-zague em nossas ruas e avenidas, sem olhar para trás, sem dar sinal, que não tem pisca, né? Então, sem dar o sinal de mão de que vão trocar de faixa de rolagem, inclusive circulando na contramão, totalmente suscetíveis a acidentes com carros, ou, num pior cenário, se envolverem em acidentes com caminhonetes, caminhões, ônibus ou tratores. Imaginem uma criança de 10, 11 anos ser atropelada por um ônibus, porque ela foi zigue-zaguear na rua, não olhou para trás, não deu sinal e, infelizmente, aconteceu a fatalidade. Somos uma comunidade pequena. Imaginem o tamanho da repercussão no dia que isso ocorrer. Estas cenas, e aí vamos ser sinceros, ocorrem e acontecem porque a maioria desses condutores são crianças, que são seres inocentes de coração e de pensamento,
e não possuem noção do básico para transitar no meio de outros veículos. Né? Eles não sabem a regra básica de trânsito ali, que é dar o sinal com a mão, né, para poderem trocar de faixa. E, infelizmente, isso tende a piorar. Porque, além dos patinetes agora, começaram a ser comercializados no Brasil os skates elétricos e as e-bikes, que é uma bike menorzinha, elétrica, que qualquer um aqui que tem o aplicativo da Shopee já viu aquela propaganda lá. Todo mundo já viu que está virando sucesso. Isto posto, vereador Leandro, gostaria de apresentar as seguintes considerações e sugestões a vossas excelências. Determinação de uma idade mínima para pilotagem de patinete. Não existe razão nenhuma, nem lógica, para uma criança de 7 anos pilotar esse tipo de equipamento, e eu já presenciei isso em nossas ruas. Determinação de que cada equipamento conduza apenas uma única pessoa. É fatídico, é só ir no Sescom e no Santos Dumont no horário de almoço, e no Aníbal e no Flávio. Vocês vão ver patinete com 3 moleques em cima. E aquele equipamento ele é projetado para transportar uma pessoa. Tá? Se você pegar o manual de fábrica dele, está lá, é para uma pessoa, não tem por que estar carregando aquele monte de gente. Obrigatoriedade do uso de capacete, independente da idade. Eu entendo que os maiores de 18 anos possuem a sua liberdade, entretanto, quando um acidente ocorrer, isso é despesa para o Sistema Único de Saúde. Né? Da mesma forma que nós temos preocupação do piloto de moto, do piloto de bicicleta elétrica utilizar capacete, também tem que ter capacete para patinete. Obrigatoriedade de lâmpada pisca-alerta na traseira, nos mesmos moldes do que são largamente utilizados em bicicleta. À noite, a gente vê o patinete de frente, porque ele tem uma luzinha, né? Mas de trás a gente não visualiza o veículo. Tá? Aulas de educação no trânsito nas escolas municipais e estaduais, numa longa parceria entre DETRAN, CIRETRAN, Polícia Militar e as autoescolas. Né? Tem grande expertise no assunto, devem ser chamadas a participar. Uma outra sugestão que apresento a vossas excelências é articularem junto a seus deputados estaduais, federais e senadores da República, em suas devidas bancadas, a indicação de emendas parlamentares para a construção de nossas cidades de ciclovias e ciclofaixas, em ruas e avenidas que são utilizadas pelos nossos estudantes para se dirigirem às escolas. Tá? Finalizando, é o que tenho a sugerir e acrescentar, senhor presidente e senhor relator, ao qual devolvo a palavra, agradecendo novamente a oportunidade, que muito me honra. Muito boa também a fala do Rodrigo, fala de quem anda, né, pelas ruas da cidade e vê, né, é testemunha ocular dos acontecimentos. Bom, quero só deixar claro aqui também algumas coisas, que vai ter um coffee break após a audiência. E agora eu vou deixar um tempo livre para quem queira se manifestar. A gente tem especialistas aqui na plateia. Se quiser chegar, pode dar uma chegadinha aqui. Isso é diferente para mim, pessoal. Então, boa noite a todos aqui presentes, obrigado pelo convite à Câmara. Então, pessoal, primeiro de tudo, eu queria explicar, assim, vou ser bem sucinto, tá? Eu sou o Murilo, sou o fundador, projetista da RAI Mobilidade Elétrica. É uma empresa fundada em Paranavaí. Hoje já tenho 5 anos de empresa e estou alcançando mais de 1.000 motos já vendidas nesse segmento. Confesso que o patinete não é um forte da minha empresa, justamente pelas falhas apontadas por todos aqui, tá? Vou levantar algumas frases que foram bem importantes. Só peço desculpas antecipadamente, que eu não lembro o nome de todo mundo. Mas é muito interessante o fato que o Conselho Tutelar apontou a respeito das setas e tudo mais. Porque o que vocês estão focando é justamente no patinete. O patinete não é um autopropelido, como todo mundo está falando aqui. O patinete é um brinquedo. Aquele patinete que vocês estão dizendo, aquilo é um brinquedo. Aquilo não pode andar em via pública. Pela lei do CONTRAN 996, ele não se enquadra nessa legislação. E como a gente já falou aqui também, fala que o autopropelido é considerado a bike. E a bike poderia andar na calçada a 6 km. Pela regra do DETRAN, não estamos falando nem de autopropelido agora, estou falando de bicicleta.
é proibido por lei andar em cima da bicicleta na calçada. Você tem que andar ao lado da bicicleta. Então, assim, por si só, também não se poderia andar em cima do veículo autopropelido, em cima da calçada, só ao lado do veículo. Porque também é muito difícil a gente falar que a gente não pode parar em tal lugar, então vamos parar onde isso? Então é mais fácil a gente delimitar locais fáceis de acesso para colocar esse veículo. O Rodrigo, acho que comentou agora, ele também foi muito pautado na questão de segurança. Então, uma solução muito viável para isso seria, por exemplo, a gente normatizar os veículos possíveis de andar nas vias comuns. Como aqui, como eu percebi, todas as vias são de 40 km por hora, então poderia andar em todas as ruas, falar em limitar em 20 por hora vai até prejudicar o próprio trânsito de vocês. Você imagina você no seu carro, atrás de uma bicicleta a 20 por hora. Ele vai estar seguindo a regra. Você não pode ultrapassar ele. Então, deixar os 32 por hora dentro da via de 40 por hora faz total sentido, desde que esse veículo tenha seta, tenha retrovisor, tenha luz de segurança, buzina e todos os itens de segurança necessários cautelados pelo Inmetro. Uma vez que passou pelo Inmetro, esse veículo ele vai ter o número de chassi, que vai bater com o número de motor e o número da bateria. Assim, esse veículo comprado de maneira correta, que deveria sim ser obrigatório o uso de nota fiscal para esses produtos, a gente já cortaria muito desses problemas. Afinal, esses veículos com uma nota fiscal, a gente pode identificar quem que é o proprietário do veículo. Então, se caso esse veículo for autuado, for preso, ou qualquer tipo de advertência, teria-se sim alguém responsável por esse veículo. Não o menor de 14 anos, mas o pai, muito bem lembrado pelo vereador, que nenhuma lei aqui vai fazer com que a criança deixe de andar ou ande. É os pais que vão cuidar disso. E a questão do lazer, eu acho que é muito legal a gente pensar no lazer, porque são veículos legais de lazer. O patinete é um veículo para lazer, e ele não passa de 25 por hora, a não ser que ele seja modificado. Mas a velocidade padrão dele é 25 por hora. E sim, nos condomínios, as crianças andam de patinete elétrico. Por que as crianças que não moram em condomínio não podem também brincar de patinete elétrico? Então, a gente tem que parar de pensar só em deixar de fazer, deixar de usar, e sim pensar, olha, isso vai acontecer, gente. Os grandes metrópoles, as grandes cidades já utilizam isso. Na verdade, nas grandes cidades, o que a gente está fazendo é o seguinte, tirando os carros do centro das cidades e colocando autopropelido, que são veículos para uma ou duas pessoas que vão conseguir tanto baixar o impacto ambiental, fazer uma diminuição do impacto ambiental, diminuição de acidentes mais graves, porque esses veículos andam a 30 por hora. Então, no centro da cidade, a gente vai ter veículos andando a 30 por hora, não um maluco com um carro a 60 por hora, 70 por hora. Porque a gente tem que lembrar que também tem pessoas que andam mal de moto e andam mal de carro também. Então, fazer com que esses veículos estejam no centro da cidade, onde está a maior parte da população andando, é muito mais viável, muito menos ruído, muito menos poluição para a nossa população. Pensando numa cidade como Santa Cruz do Monte Castelo, que está em desenvolvimento, o que a gente precisa de tecnologia aqui dentro. A gente precisa de pessoas se locomovendo, porque a gente tem que pensar que não vamos deixar colocar moto elétrica dentro das escolas. Tudo bem, as crianças tudo bem, mas e a tia da cantina? E os professores? Eles não podem ter veículos elétricos? Eles não vão poder parar lá dentro também? Porque grandes dos meus clientes são essas pessoas trabalhadoras, pessoas que precisam de um meio de veículo para conseguir um emprego melhor, que é do outro lado da cidade, para conseguir uma acessibilidade maior, para conseguir levar o filho na escola, levar o filho no posto de saúde. A gente tem que lembrar que isso são meios de veículos onde a gente consegue possibilitar uma acessibilidade maior para toda a população poder acessar. O que a gente tem que limitar é a segurança desses veículos. Então, a gente tem que ter uma ferramenta que encontre veículos que tenham qualidade e segurança para andar na via, não proibir só por proibir. Então, é interessante a gente pensar que, primeiro de tudo que a gente for fazer aqui sobre leis, legislação, é uma advertência, um aviso para que os pais orientem os filhos. É muito interessante que nas escolas, conselho tutelar e até a própria prefeitura possa promover conscientização, como o vereador propôs, de fazer essa mobilização, colocar placas pela cidade. Se a gente não quer que eles andem pelo centro, então vamos proibir a avenida principal, ou sobe a avenida principal para 50 por hora, aí já é outra questão. Mas eu quero dizer, proíbe então aquela região e libere regiões onde a gente consegue mapear.
uma coisa interessante que tem da mobilidade elétrica é que se a gente espalhar pontos de recarga, por exemplo, pela cidade, e a gente conseguir ter esses pontos, entender aonde que as pessoas estão passando, a gente vai conseguir entender que, lá na região sul, passa mais moto às 6 da manhã. Na região leste, passa mais moto elétrica às 3 da tarde. Dessa maneira, você consegue melhorar o trânsito da cidade e manter seguro todo mundo andando no mesmo percurso. Tá? Então, assim, de tudo que foi falado aqui, eu acho que só a minha contribuição ficaria pela cobrança da nota fiscal, que isso já faria com que os veículos fossem passados pelo Inmetro, teriam um chassi, número de segurança, seta, buzina e todos os itens mais, e, além disso, também ter a questão de especificar onde se pode guardar esses veículos, porque senão vai ficar gente perdendo vaga de carro para uma motinha elétrica, gente que está perdendo vaga de moto por causa de uma motinha elétrica. Então, identificar esses pontos e também a questão de criteriosidade para os setores de segurança do veículo. Tá bem? Então, minha contribuição é essa, agradeço a todos, obrigado por terem ouvido, e uma boa noite a todo mundo. Muito bom mesmo. Aprendi muito sobre condução elétrica hoje. Quero convidar aqui o nosso prefeito, William César Viega, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimentando aqui o Edinaldo Honório, nosso presidente, cumprimento todos os vereadores aqui presentes, cumprimentando meus secretários, cumprimento todos os servidores municipais, o Conselho Tutelar, a Polícia Militar, os diretores, enfim. Quero fazer um cumprimento especial aqui ao Tiago, e parabenizá-lo por essa iniciativa de trazer esse tema em discussão na nossa sociedade. Parabenizar também o vereador Leandro Albuquerque por essa iniciativa também, de trazer esse debate para a comunidade, para ouvir as pessoas, para que eles possam se embasar ainda mais para discutir esse projeto, que eu considero muito importante, devido a essa situação que todos vocês comentaram aqui durante a fala de vocês. Eu como prefeito municipal e conhecedor da situação do município, falo da situação de organograma, de cargos, eu só peço aos vereadores que, caso o projeto vá para a pauta, que vocês discutam também quem vai fiscalizar esse tipo de serviço. Eu acho que é muito bom tudo isso que foi falado, mas eu tive pesquisando e a maioria dos municípios, eu não vi nenhum município que não tem guarda municipal de trânsito que foi aprovada essa lei ainda. Eu dei uma pesquisada rápida ali, Cianorte, Campo Mourão, Maringá, todos os municípios que possuem uma guarda de trânsito e eles têm a possibilidade de estar verificando tudo isso. Hoje eu não tenho no município, eu não tenho fiscal de tributos concursado. Eu não tenho, que dirá fiscal de trânsito. A polícia está aí, e sabe a dificuldade que é isso, você fiscalizar trânsito. Agora a gente vai fiscalizar a criança. O outro ponto importante, que foi destacado pelo companheiro aqui anteriormente, no caso de advertência, de multa, quem vai ser advertido? É o pai? É o proprietário do veículo? É a criança? A criança não pode ser. Então, eu acho importante o debate, eu acho importante essa discussão. Eu, no meu ponto de vista, eu posso estar errado. Eu considero a bicicleta perigosa também. Considero moto, não é porque só o patinete tem um motor que ele é totalmente diferente. Eu não considero. Eu considero a bicicleta que criança de 4, 5 anos anda por toda a cidade aí da mesma forma perigoso. E nunca teve uma discussão dessa. Então, a gente igual o companheiro falou, desculpa, esqueci seu nome. O Murilo citou antes. A própria legislação federal não proíbe as pessoas usar esses
esses equipamentos. Igual ele falou, é um brinquedo, não é nem meio de locomoção, o patinete que a maioria das nossas crianças usam aqui. Né? Então, assim, é uma discussão importante, eu acho que é um tema que tem que ser debatido mesmo, mas eu gostaria que vocês também refletissem esses pontos que eu destaquei. Tá? Eu acho importante no contexto, eu acho que as pessoas também têm que ter o direito. Outra coisa importante que eu estava me esquecendo, é que foi citado aqui que tem pai que não tem responsabilidade. Aí o poder público tem que ter responsabilidade. Infelizmente, a nossa lei é assim. Né? Aí tira a responsabilidade do pai e joga para o poder público. A obrigação dele fiscalizar se meu filho está andando de patinete, ele é de menor. Né? Eu volto a falar, eu sou completamente a favor dessa regulamentação, mas eu acho muito importante a gente discutir esses pontos, né, para que não possa simplesmente aprovar aqui e joga no ombro do prefeito, o prefeito se vira, com a estrutura que tem, com o orçamento que tem. Né? Eu não sei aonde que a polícia pode entrar nisso também. Se a polícia tem essa responsabilidade, essa autonomia, eu imagino que não. Entendeu? Que estaria muito facilitado isso se a gente tivesse o órgão de trânsito municipal, mas o município de pequeno porte não comporta isso. Então, a minha fala é essa, tá? Só gostaria de destacar esses pontos, né, e que a gente reflita sobre essas questões, para que a gente possa chegar no melhor para a nossa sociedade, que a gente, igual o vereador Evandro citou aqui anteriormente, né, a gente está aqui para lutar pelo povo, para fazer o melhor pela população. Então, acho que a gente tem que debater, tem que discutir mesmo, né, e chegar no melhor aí para que a população seja atendida da melhor forma possível. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe todos vocês. Tivemos aqui várias visões, vários pensamentos sobre o mesmo tema, né? Creio que esse é o objetivo da audiência pública, né? Poder melhorar a proposta sempre, com a opinião de todo mundo. Queria convidar aqui se os agentes de segurança pública que têm experiência no ramo aí, pode nos agraciar com uma palavra a respeito do tema. Sim. Só para menores de 14, perfeito. Primeiramente, boa noite a todos. Aspirante Casagrande. Estou aqui hoje representando o nosso comandante, né, da 3ª CIPM. Não vou entrar aqui em detalhes sobre... Acho que os senhores já acabaram falando bastante sobre especificações e tudo mais, questão de potência, mas entrar nas nossas questões aqui mais específicas, né, da nossa área. Como o prefeito bem falou ali, atualmente, hoje, na Polícia Militar, na nossa área, a gente atende 12 municípios. Então, muitas vezes acaba sendo dificultoso para nós fiscalizarmos algumas situações. Então, às vezes, a gente acaba deslocando de uma ocorrência para outra, acaba vendo algumas situações de trânsito ali, e daí acaba autuando, né? Mas hoje nós temos um efetivo reduzido no nosso pelotão de trânsito, o que dificulta o nosso trabalho ali na fiscalização diária, digamos assim. Outra coisa também, questão de regulamentação, né? É importante falar disso aí. Hoje, com a Ciretran de Luanda, a gente realizou um trabalho lá, que é no Maio Amarelo. Então, uma política ali de prevenção de sinistros de trânsito. Qual foi a nossa atuação ali? A gente resolveu trazer as crianças para nós, não irmos nas escolas e fazermos palestras e tudo mais. A gente percebe que o adulto, dificilmente você vai ter um resultado
exponencial ali com o adulto. Geralmente, conversar só não resolve muito, tem que ser na base da multa ali, da canetada, infelizmente é assim. Mas as crianças, você conversando com a criança, você levando ela na companhia, você explicando para ela como é que funciona, mostra para ela uma viatura, aquilo ali, para nós é normal, para o policial ali, rotineiro, né? A gente sempre está vendo a viatura e tudo mais, mas para a criança aquilo marca ela no dia a dia ali, algo que ela nunca viu. Então ela vai lembrar daquilo ali, ela vai lembrar quando ela crescer, quando ela for maior, 15, 16 anos. E é importante também, a gente se coloca à disposição aí no que for necessário, sempre em contato com a prefeitura. Se precisar, a gente traz as crianças lá, explica para elas questões de regulamentação e tudo mais, né? Equipamento de segurança. Realmente é importante ele ter um equipamento, né? A gente diariamente vê muitos acidentes aí ocorrendo com motos, veículos e tudo mais. Então, fundamental aí o uso de capacete. Respeito ao trânsito, como eu já havia falado aí, a gente se coloca à disposição, são 12 municípios, então, às vezes acaba sendo meio difícil, né? A gente ficar fazendo palestra em todas as escolas e tudo mais, mas a gente tenta fazer o melhor aí com o efetivo que a gente tem. Outra coisa importante também é manutenções, né, dos veículos, acho que tem que bater nessa parte, assim como um carro, como um automóvel, uma motocicleta, tem que ser verificado ali questões de setas, sinalizações e tudo mais. As áreas permitidas e conscientização. Basicamente é isso, não vou entrar aqui dando minha opinião particular, né? Aqui eu estou representando hoje o comando da Polícia Militar, então, basicamente, eu me coloco à disposição aí no que for necessário. E digo mais que a questão do trânsito é complicado hoje no Brasil. A gente teve uma palestra, eu e o Cabo Marquessandro, em Maringá, com a Cristiane Yared, não sei se os senhores já ouviram falar. Ela toca em pontos ali relevantes. Seria interessante, às vezes, entrar em contato com ela, para que ela desse palestras também para os pais ali, questões de... Ela teve o filho, né, morto em um acidente de trânsito, e eu acho que dificilmente alguém ouvir a palestra dela não vai se sentir tocado ali, não vai se sentir... Putz, eu acho que eu tenho que mudar ali, eu tenho que começar a me atentar mais, questões de trânsito, não mexer no celular, não beber e tudo mais. Então, fica aí um adendo, aí, uma dica, tá bom? E a gente se coloca à disposição aí no que for necessário. Obrigado. Muito boa a fala do agente, do policial, do agente de segurança pública. Creio que todo mundo aprendeu bastante hoje aqui, quem está ouvindo, quem está aqui, quem está via internet. Muito proveitosa essa audiência. Quero convidar aqui alguém, mas também, se quiser dar alguma palavra, a diretora vai dar uma palavrinha para a gente. Muito bom também ouvir pessoas que trabalham com a educação, né? Boa noite a todos. Eu não sabia que eu ia falar hoje, né? Quando cheguei ali, o meu aluno perguntou, falei, eu nem sei se vou falar, se não vou falar. Falei, anota o meu nome aí, que se eu quiser falar alguma coisa, eu estou inscrita. Enquanto vocês foram falando, eu fiz algumas anotações aqui, né? Dizer primeiro que o tema é super importante, independente nesse momento que a gente sabe que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter alguém para dar continuidade, e na escola também é assim, William. Às vezes a gente pensa alguma coisa e a gente não tem ninguém para começar, ir no meio e terminar. Na gestão pública municipal, eu acredito que não seja diferente. Mas eu quero começar, antes de fazer as apontações que eu anotei aqui, falando o inverso. Nós estamos falando das crianças. A gente tem que falar dos pais. A gente tem que falar dos pais. Vamos parar um pouco de assumir uma responsabilidade que também é nossa, não estou eximindo a responsabilidade da educação, não, de forma alguma.
Mas vocês perceberam que em nossa fala, a gente só fala das crianças? A gente só fala das crianças. Lá na escola, quando a gente recolhe celular, e a gente recolhe, e agora, como teve a prova Paraná mais Universidade, teve o detector de metais, eu comprei um para a escola, e hoje teve a prova Paraná mais do 9º ano, e a gente já utilizou. E por que eu estou falando isso? Porque a gente recolhe o celular na escola, e é o pai que tem que buscar. Aí o pai chega e olha para a gente e fala assim, eu já falei para ele não sai dessa porcaria desse celular. Aí a gente só não pergunta para o pai, porque acredita que ele não vai ter aquele comprometimento de assumir, porque quem comprou o celular foi o pai, não foi o filho. Não foi. Não foi o filho que foi lá comprar esse celular, foi o pai. Então, eu fui anotando aqui, primeiro, responsabilidade dos pais, fazer um termo, olhar dentro da lei, já que estamos falando de lei, quem falou aqui, o Rodrigo falou bem da lei, incluir tudo isso num termo de responsabilização dos pais. De repente, fazer um cadastro, se não for no papel, online, um cadastro online. Você comprou patinete para o teu filho? Comprou. Então, você vai preencher esse documento, você vai assinar esse documento, vai anexar o comprovante de compra, bem como o Murilo ali explicou, porque eu não estou eximindo a responsabilidade da escola, não, mas vocês pararam para pensar que nós estamos voltando para trás, igual quando eu terminei meu magistério, que faz pouquinho tempo isso, que ia para a escola para a gente tirar piolho da criança, da cabeça das crianças. A gente passava pente fino. Gente, nós temos que parar um pouquinho, e o pai tem que ter essa responsabilidade. Então, fazer um termo de responsabilidade dentro da lei, o que pode ser feito, que é o que eu estou falando aqui enquanto educação, eu de lei não entendo nada. Até falei que um dia eu quero fazer psicologia, mas esses dias eu fui no júri e gostei tanto, Rodrigo, que até fiquei com vontade de fazer o curso de Direito. Incluir um tempo de adaptação. Vamos pensar, eu não estou dizendo que o município não deve fazer. Eu sou a favor, extremamente a favor, é super importante, só que nós vamos dar responsabilidade a quem é de responsabilidade. Nós vamos dividir a responsabilidade, nós não vamos assumir uma responsabilidade que não é nossa. Não é. Dá um tempo de adaptação. Vamos pensar, pessoal, tem 6 meses, sei lá, para colocar tudo isso em pauta. Exigir os equipamentos de segurança, que já foi falado aqui. Aí alguém falou que o Murilo até citou que é um brinquedo, né? Não é um veículo de transporte, é um brinquedo. Então, se for para uma atividade com o pai é o responsável que cuide. Porque nós, na escola, recebemos diariamente aluno com febre. E aí eu pergunto, você não estava bem durante a noite? Não, não estava. Falei, por que você veio hoje? Porque a mãe mandou. A mãe mandou por quê? Porque a mãe sabe que se esse adolescente, essa criança, tiver com febre na escola e não tiver bem, e não tiver ninguém, alguém da escola vai botar no carro, vai passar amanhã lá no posto de saúde, porque o menor de idade não pode ficar sozinho, até que esse menor seja atendido e que o responsável vá buscá-lo. Oi? A idade correta, eu também acho que tem que ter uma idade. Eu acho que 14 anos está de bom tamanho. Sabe por quê? Os adolescentes, os jovens, não têm maturidade para isso. Não tem. Se o pai que comprou não teve a noção de que aquilo é um brinquedo, ele não vai ter a responsabilidade. Tudo bem que, às vezes, 14 já tem que ser com 17, eu até acho que é muito. Acho que com 14 já está de bom tamanho, no meu modo de pensar. Aí eu coloquei aqui, coloquei entre aspas, né, um curso preparatório para os responsáveis também. E gostei bastante da sugestão de trazer a palestra com a mãe, que acho que depois ela até virou deputada estadual, não sei, uma coisa assim, né? Que ela lutou pela justiça do filho, e mostrar para os pais.
eu não estou dizendo que vocês têm que chocar os pais, só que, às vezes, a gente só aprende quando a gente choca. Eu fui fazer um curso de falar de segurança na escola, e os policiais, que para eles é comum, eles colocaram numa tela, mostraram como que alguém que quer praticar alguma coisa ruim na escola, às vezes até um próprio aluno age. E eu vim de lá traumatizada, e era uma coisa simples. Não vou explicar porque a gente tem criança aqui, mas era com um lápis de escrever. Era com um lápis. E aí tinha a cena, e ele avisou, ele falou, preste atenção, tal aluno, assim, assim. Era uma escola, gente, era uma escola. Então, os pais, às vezes, a gente tem que mostrar. E, às vezes, a pessoa só cai a ficha se ela tomar um susto. Um susto que eu digo, visualizar antes para evitar que aconteça. E fazer o cadastro que eu comentei, é importante. Eu não estou dizendo que deve proibir, não, porque eu acho bacana. Eu acho bacana. Na escola, a gente permite que os alunos guardem lá dentro, mas eu acho também importante, se tiver isso, não permitir, porque eu já recebi cobrança de uma mãe esses dias. E se o patinete molhar, quem é que vai pagar o conserto desse patinete? Pois é. E quem conhece o Santos Dumont sabe que eles ficavam todos na entrada da escola, ali num corredorzinho estreito aqui, sei lá, acho que na escola deve ter, se não tiver 30, está beirando, só no período da manhã. E aí, por que eu estou falando isso? Porque daí uma aluna caiu, sentada, a mãe me ligou, porque na hora de sair virou aquele tumulto, a gente mudou de lugar de pôr os patinetes, fica na sombra, e o combinado com os alunos é, se vocês perceberem que o tempo está de chuva, vocês podem recolher. Ainda eu brinco com eles, mas vocês estacionem direito, senão vocês vão perder o direito de habilitação. Então, eu penso, no meu modo de, enquanto educadora, que a cobrança tem que começar dos pais, viu, gente? Não das crianças, não foram eles que compraram os patinetes. É porque hoje tudo é muito permissivo. Tudo é muito permissivo. O filho quer isso, dá. O filho está aqui, não sei o quê. Só que, na hora que acontece o inverso, não adianta chorar. Já foi. Porque, se ele cair lá na porta da escola, é tão triste eu dizer isso, mas eu tenho que dizer, vão cobrar da escola porque que o moleque caiu lá na porta da escola. E eles saem daquela escola, gente, como se não houvesse amanhã. E se eles não se cuidar, gente, não vai ter mesmo. Porque eles saem um para a direita, para a esquerda. Quem está aqui pertinho do Santos Dumont sabe. E eu sei que o assunto não é esse, para encerrar, vou aproveitar e pedir, que eu já pedi bastante. A frente do Santos Dumont também tem que ser via única. É a única escola do município, que eu lembro, sim, que até agora não é mão única, né? O pedacinho do Aníbal é, lá da creche lá Santa Maria agora também é, o pessoal ali no Sescom também é, então que a frente do Santos Dumont também seja, já que o pessoal vem da Aníbal, que também seja só assim. Pelo menos a gente se orienta um pouco e bota a criançada para ter responsabilidade, mas, na minha maneira de pensar, tem que cobrar primeiro dos responsáveis, foram eles que compraram esse patinete. Tá? Era isso, obrigada. Muito proveitosa a audiência, está sendo muito proveitosa mesmo, várias opiniões. E a gente está encaminhando para o fim. E antes do final, eu quero chamar aqui os vereadores, o vereador proponente da audiência pública, e depois o vereador proponente do projeto de lei, para fazer as considerações finais, depois de tudo que foi ouvido. Vereador Leandro Albuquerque Aleixo da Silva. Pessoal, encaminhando para o final da audiência, minha fala agora é só de agradecimento, tá? Agradecer a cada um de vocês que participaram dessa audiência. Eu, enquanto vereador, acredito que os colegas também, eu fico muito orgulhoso do meu primeiro mandato até agora. Foi a primeira audiência que a gente fez e convocou a população para estar participando de um debate. E vários pontos de vista foram colocados aqui, gente, e é tão importante essa construção,
a fala da professora, do prefeito, do conselho, do Rodrigo, do pessoal lá da Raio, da Polícia Militar, todos contribuíram grandemente para a gente voltar lá para aquela sala do fundo lá e pensar o que a gente vai fazer diante dessas situações. Eu achei magnífica a ideia da professora dessa questão de um cadastro e responsabilizar os pais, porque eu comecei no início aqui a minha fala dizendo que nenhuma lei vai fazer com que o filho de alguém não ande de patinete. Não vai conseguir, gente. Se não vier do pai, a responsabilidade vai ser difícil. Mas entendo também a necessidade, diante da fala do Rodrigo, também entendo a necessidade do que a gente está vendo dentro do trânsito também. Realmente está complicado essa situação. Então, tudo isso que a gente promoveu aqui hoje foi para a gente ter ideias e fazer o melhor para a nossa população aí no geral. Tá? Então, de coração, muito obrigado mesmo a todos vocês que compareceram aqui nessa nossa primeira audiência pública, que eu tenho certeza que virão mais aí. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, gente. Convido o vereador Tiago Vieira da Paz, autor do projeto de lei. Depois eu vou abrir a fala para mais alguns vereadores que, se quiserem se manifestar. Pessoal, novamente só fazer igual o Leandro falou, nosso vereador, agradecer a vocês, agradecer a participação de cada um. Hoje foi um dia de enriquecimento num projeto que colocamos nessa Casa de Leis. Primeira audiência pública, eu acho que, né, Bola, você que já é mais velho de mandato, que foi realizada nessa Câmara, né? Primeira audiência, segunda já? Primeira audiência. Então, fizemos um feito histórico em trazer a comunidade para a gente estar discutindo projetos de importância para a nossa sociedade aqui no nosso município. Agradecer a fala do prefeito, que entendemos, né, da necessidade também do Executivo para implantar um trabalho desse. Agradecer a fala da professora, que foi muito importante, passarmos um pouco da responsabilidade para os pais. A cada um aqui se demonstrou, nessa noite de hoje, colocando o seu ponto de vista, e é igual o vereador falou, vamos voltar para o fundo, vamos analisar o projeto, vamos enriquecer o projeto, e aí sim vamos colocar nessa Casa de Leis, para a gente estar votando e cuidando da nossa sociedade, cuidando das nossas crianças, mas dando aqui um futuro de melhor esperança para cada um de nós e dos nossos adolescentes. No demais, muito boa noite. Mais uma vez, gratidão a cada um de vocês aqui presente. Algum vereador fazer uma consideração final? Vereador Armando. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu venho fazer um pequeno agradecimento a todos os participantes. O mestre vai lembrar, quando você apresentou o projeto, que eu falei, eu não voto porque aqui não fala nem qual rua fala, você, não, mas é assim a lei. Eu falei, mestre, calma. Os vereadores de primeiro mandato, eles já lembraram aqui, eu acho que eu sou com o 4º mandato aqui. Eu nunca fiquei tão orgulhoso da presença de vocês na casa. Que debate bonito. Todos que falaram, o Leandro anotou e nós conversávamos. Essa aproveita, essa aproveita, essa aproveita. Todos tiveram presença e vão ser todos aproveitados. Esperamos constar com vocês mais vezes em outros debates. Muito obrigado mesmo, de coração, a presença de todos. Tá? E Monte Castelo agradece. Monte Castelo agradece. Estamos aqui com a presença do prefeito, da Polícia Militar, da comunidade, do Conselho Tutelar, diretor de escola, enfim, do Conselho de Segurança, do secretário. Que lindo, que lindo. Eu nunca vi, tá? Eu nunca vi. Vejo muito audiência pública de prestação de contas, mas o município da Câmara é a primeira, espero que venham mais, tá? Obrigado a vocês mesmo, de coração. Mais algum legislador dessa Casa de Leis? Quer dar uma palavra? Presidente? O presidente vai dar uma palavra. Presidente Edinaldo Honório.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar o nosso diretor ali, o Guga, muito importante o trabalho de vocês, doutor Rodrigo, nosso pessoal da retaguarda aqui, cumprimentando o nosso prefeito William, assim eu cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, cumprimento a nossa comunidade de Santa Cruz de Monte Castelo, e quero dizer, como presidente dessa casa, hoje me senti muito honrado, não só eu, mas todos os vereadores aqui presentes. Vocês podem ver que todas as falas foi diferente uma da outra. Que discussão importante. Vocês podem ter certeza que engrandeceu esse projeto. E, na verdade, a gente tem que... A responsabilidade é dos pais mesmo. Eu tenho 5 filhos, 2 de menor, 3 já de maior. O meu primeiro filho ele dirigiu o carro antes dos 18 anos, mas os outros 2 não. Só depois que fez 18 anos, e eu falei, vai fazer a carteira para você dirigir. Eu não tenho coragem de comprar um patinete para o meu filho. Porque eu sei o risco que ele vai correr, e se acontecer alguma coisa daí, eu vou penalizar para o resto da vida. O pai que dá um patinete para o filho, ele está botando o filho em risco. Eu sei que as crianças querem. Celular, quem dá para as crianças é os pais. É os pais. Meus filhos pegam o celular uma vez por semana, 1 hora no domingo. Eles querem todo dia, mas eu só deixo no domingo. Então, os pais que têm a responsabilidade de educar seus filhos. Eu acho muito importante o executivo, junto com a comunidade, com as escolas, fazer reunião, convocar as pessoas, os pais que deu o patinete para os filhos, convocar aqui na Casa da Cultura e colocar todos esses pontos. O projeto é muito importante, nós vamos discutir, ele não vai ser votado assim, correndo, esse ano ele não vai ser votado, porque com essa discussão, várias ideias apareceu para contribuir com esse projeto. Então, foi uma grande essa audiência pública. Eu sou vereador no 5º mandato, mas nunca aconteceu de audiência pública da Câmara. Eu acredito que outros projetos que vierem também vão chamar a comunidade para participar. Porque todas as falas aqui foi diferente. Então, você vê a importância que esse projeto, a hora que ele estiver pronto, que vai ser. Porque ouviu a comunidade. Então, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Senti muito honrado com a presença de cada um de vocês. Vocês valorizaram muito essa Casa de Lei hoje. Meu muito obrigado. Eu já estou nas encerrações finais. Tudo bem?
Perfeito. Essa audiência pública ela tem esse intuito, ela vai ser, todos os documentos aqui vão ser escritos, assinados e colocados junto com o processo do projeto de lei. Tudo vai ser muito analisado, vai ser muito enriquecido, né, como o propositor aqui disse. Tem mais uma... Perfeito. 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 Eu vou esperar o...
Tá certo, tá certo. Então, pessoal, perfeito. Aí vai, só lembrando, vai ter um coffee break, aí a conversa pode se alongar um pouco mais. Agora, para tratar dos trâmites legislativos, né, legais, passo a palavra para o presidente fazer um encerramento e um muito obrigado da minha parte também para todos os palestrantes, para todo mundo que ficou presente aqui. Isso vai ser muito bom, tanto para quem veio, para quem não veio também, porque vai servir para fazer essa legislação, melhorar essa legislação. Então, muito obrigado e passo a palavra para o encerramento final do presidente. Quero aqui agradecer o nosso colaborador Paulo, a Rose, o Dr. Rodrigo, a Luciana e o Guga. Agradeço a presença de todos os munícipes, autoridades, representantes da instituição, convidados e demais participantes, que contribuíram com essa audiência pública. Todas as manifestações, sugestões e apontamentos registrados nesta noite serão encaminhadas às comissões competentes e entregarão ao processo legislativo referente ao projeto de lei número 08/2025. Reafirmo o compromisso dessa Casa com a transparência, o diálogo e a participação popular na construção das políticas públicas de nosso município. Nada havendo a mais tratar, declaro encerrada essa audiência pública. Agradeço a todos mesmo de coração. Que Deus abençoe e tenha uma boa noite.